Você já parou para pensar que talvez estejamos vivendo os dias mais importantes da história da humanidade e a maioria das pessoas nem se deu conta disso? Enquanto milhões se distraem com notícias superficiais e entretenimento vazio, algo absolutamente extraordinário está acontecendo em Jerusalém, neste exato momento. Algo que pode mudar o curso da história mundial e que está diretamente conectado com profecias bíblicas de mais de 2000 anos. Eu sei que pode soar exagerado ou até mesmo sensacionalista, mas os fatos que vou compartilhar com você nos próximos minutos são tão reais quanto surpreendentes. E o mais impressionante é que tudo isso está acontecendo bem debaixo dos nossos narizes, sendo amplamente ignorado pela mídia tradicional, que prefere focar em escândalos políticos e fofocas de celebridades. A verdade inconveniente é que a maioria das pessoas vive suas vidas como se nada de extraordinário estivesse acontecendo no mundo, como se a história fosse apenas uma repetição monótona de eventos sem significado profético ou propósito divino. Elas acordam, trabalham, assistem TV, dormem e repetem essa rotina dia após dia, completamente cegas para os sinais que estão se manifestando ao redor do globo, especialmente em uma pequena região do Oriente Médio que tem sido o centro das atenções divinas há milênios. Mas e se eu te dissesse que 5 animais específicos transportados do Texas para Israel podem ser a chave para eventos que vão abalar os fundamentos de 3 grandes religiões mundiais e potencialmente desencadear conflitos que vão envolver bilhões de pessoas? O que você está prestes a descobrir vai além de teoria da conspiração ou especulação religiosa. São fatos documentados, profecias específicas e preparativos concretos que estão acontecendo agora mesmo enquanto você lê estas palavras. Nos próximos minutos, vou te mostrar como novilhas vermelhas, um instituto judeu extremamente organizado, textos bíblicos milenares e a tecnologia moderna estão se conectando de uma forma que poucos conseguem enxergar, criando uma convergência profética que pode resultar em eventos que irão dominar todas as manchetes mundiais em 2025. Se você tem fome de entender o que realmente está acontecendo nos bastidores da história e quer estar preparado para o que pode vir à frente, então continue comigo, porque o que vou revelar pode mudar completamente sua perspectiva sobre os tempos em que estamos vivendo. Você já parou para pensar que talvez estejamos vivendo os dias mais importantes da história da humanidade e a maioria das pessoas nem se deu conta disso? Enquanto milhões se distraem com notícias superficiais e entretenimento vazio, algo absolutamente extraordinário está acontecendo em Jerusalém, neste exato momento. Algo que pode mudar o curso da história mundial e que está diretamente conectado com profecias bíblicas de mais de 2000 anos. Eu sei que pode soar exagerado ou até mesmo sensacionalista, mas os fatos que vou compartilhar com você nos próximos minutos são tão reais quanto surpreendentes. E o mais impressionante é que tudo isso está acontecendo bem debaixo dos nossos narizes, sendo amplamente ignorado pela mídia tradicional, que prefere focar em escândalos políticos e fofocas de celebridades. A verdade inconveniente é que a maioria das pessoas vive suas vidas como se nada de extraordinário estivesse acontecendo no mundo, como se a história fosse apenas uma repetição monótona de eventos sem significado profético ou propósito divino. Elas acordam, trabalham, assistem TV, dormem e repetem essa rotina dia após dia, completamente cegas para os sinais que estão se manifestando ao redor do globo, especialmente em uma pequena região do Oriente Médio que tem sido o centro das atenções divinas há milênios. Mas e se eu te dissesse que 5 animais específicos transportados do Texas para Israel podem ser a chave para eventos que vão abalar os fundamentos de 3 grandes religiões mundiais e potencialmente desencadear conflitos que vão envolver bilhões de pessoas? O que você está prestes a descobrir vai além de teoria da conspiração ou especulação religiosa. São fatos documentados, profecias específicas e preparativos concretos que estão acontecendo agora mesmo enquanto você lê estas palavras. Nos próximos minutos, vou te mostrar como novilhas vermelhas, um instituto judeu extremamente organizado, textos bíblicos milenares e a tecnologia moderna estão se conectando de uma forma que poucos conseguem enxergar,
criando uma convergência profética que pode resultar em eventos que irão dominar todas as manchetes mundiais em 2025. Se você tem fome de entender o que realmente está acontecendo nos bastidores da história e quer estar preparado para o que pode vir à frente, então continue comigo, porque o que vou revelar pode mudar completamente sua perspectiva sobre os tempos em que estamos vivendo. Você já parou para pensar que talvez estejamos vivendo os dias mais importantes da história da humanidade e a maioria das pessoas nem se deu conta disso? Enquanto milhões se distraem com notícias superficiais e entretenimento vazio, algo absolutamente extraordinário está acontecendo em Jerusalém, neste exato momento. Algo que pode mudar o curso da história mundial e que está diretamente conectado com profecias bíblicas de mais de 2000 anos. Eu sei que pode soar exagerado ou até mesmo sensacionalista, mas os fatos que vou compartilhar com você nos próximos minutos são tão reais quanto surpreendentes. E o mais impressionante é que tudo isso está acontecendo bem debaixo dos nossos narizes, sendo amplamente ignorado pela mídia tradicional, que prefere focar em escândalos políticos e fofocas de celebridades. A verdade inconveniente é que a maioria das pessoas vive suas vidas como se nada de extraordinário estivesse acontecendo no mundo, como se a história fosse apenas uma repetição monótona de eventos sem significado profético ou propósito divino. Elas acordam, trabalham, assistem TV, dormem e repetem essa rotina dia após dia, completamente cegas para os sinais que estão se manifestando ao redor do globo, especialmente em uma pequena região do Oriente Médio que tem sido o centro das atenções divinas há milênios. Mas e se eu te dissesse que 5 animais específicos transportados do Texas para Israel podem ser a chave para eventos que vão abalar os fundamentos de 3 grandes religiões mundiais e potencialmente desencadear conflitos que vão envolver bilhões de pessoas? O que você está prestes a descobrir vai além de teoria da conspiração ou especulação religiosa. São fatos documentados, profecias específicas e preparativos concretos que estão acontecendo agora mesmo enquanto você lê estas palavras. Nos próximos minutos, vou te mostrar como novilhas vermelhas, um instituto judeu extremamente organizado, textos bíblicos milenares e a tecnologia moderna estão se conectando de uma forma que poucos conseguem enxergar, criando uma convergência profética que pode resultar em eventos que irão dominar todas as manchetes mundiais em 2025. Se você tem fome de entender o que realmente está acontecendo nos bastidores da história e quer estar preparado para o que pode vir à frente, então continue comigo, porque o que vou revelar pode mudar completamente sua perspectiva sobre os tempos em que estamos vivendo. Você já parou para pensar que talvez estejamos vivendo os dias mais importantes da história da humanidade e a maioria das pessoas nem se deu conta disso? Enquanto milhões se distraem com notícias superficiais e entretenimento vazio, algo absolutamente extraordinário está acontecendo em Jerusalém, neste exato momento. Algo que pode mudar o curso da história mundial e que está diretamente conectado com profecias bíblicas de mais de 2000 anos. Eu sei que pode soar exagerado ou até mesmo sensacionalista, mas os fatos que vou compartilhar com você nos próximos minutos são tão reais quanto surpreendentes. E o mais impressionante é que tudo isso está acontecendo bem debaixo dos nossos narizes, sendo amplamente ignorado pela mídia tradicional, que prefere focar em escândalos políticos e fofocas de celebridades. A verdade inconveniente é que a maioria das pessoas vive suas vidas como se nada de extraordinário estivesse acontecendo no mundo, como se a história fosse apenas uma repetição monótona de eventos sem significado profético ou propósito divino. Elas acordam, trabalham, assistem TV, dormem e repetem essa rotina dia após dia, completamente cegas para os sinais que estão se manifestando ao redor do globo, especialmente em uma pequena região do Oriente Médio que tem sido o centro das atenções divinas há milênios. Mas e se eu te dissesse que 5 animais específicos transportados do Texas para Israel podem ser a chave para eventos que vão abalar os fundamentos de 3 grandes religiões mundiais e potencialmente desencadear conflitos que vão envolver bilhões de pessoas? O que você está prestes a descobrir vai além de teoria da conspiração ou especulação religiosa.
São fatos documentados, profecias específicas e preparativos concretos que estão acontecendo agora mesmo enquanto você lê estas palavras. Nos próximos minutos, vou te mostrar como Novilhas Vermelhas, o Instituto Judeu extremamente organizado, textos bíblicos milenares e a tecnologia moderna estão se conectando de uma forma que poucos conseguem enxergar, criando uma convergência profética que pode resultar em eventos que irão dominar todas as manchetes mundiais em 2025. Se você tem fome de entender o que realmente está acontecendo nos bastidores da história e quer estar preparado para o que pode vir à frente, então continue comigo, porque o que vou revelar pode mudar completamente sua perspectiva sobre os tempos em que estamos vivendo. Você já parou para pensar que talvez estejamos vivendo os dias mais importantes da história da humanidade? E para a purificação daqueles que tiveram contato com a morte. Esse não é um texto simbólico ou alegórico. São instruções práticas e literais sobre como preparar as cinzas, como aplicá-las e por que elas são absolutamente necessárias. Sem este ritual de purificação, qualquer sacerdote que tenha se contaminado não pode se aproximar do altar ou realizar sacrifícios, tornando impossível o funcionamento completo do sistema sacrificial estabelecido por Deus. É como ter todas as peças de um motor, mas sem o combustível necessário para fazê-lo funcionar. Aqui chegamos ao coração de uma das questões mais delicadas e explosivas da geopolítica mundial: o Monte do Templo, em Jerusalém. Imagine um local de apenas 35 acres que concentra as expectativas religiosas de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Judeus que sonham com a reconstrução do terceiro templo, muçulmanos que consideram o local como seu terceiro santuário mais sagrado, e cristãos que veem ali o cenário para profecias sobre o fim dos tempos. No exato lugar onde Salomão ergueu o primeiro templo e onde Zorobabel construiu o segundo, hoje se erguem o majestoso Domo da Rocha com sua cúpula dourada reluzente e a histórica mesquita de Al-Aqsa. É como se três tradições religiosas estivessem disputando o mesmo palco para seus momentos mais sagrados, criando uma tensão que pode ser sentida no ar sempre que alguém se aproxima daqueles muros ancestrais. A complexidade desta situação vai muito além de uma simples disputa por território. Estamos falando de locais que representam a identidade espiritual mais profunda de cada uma dessas religiões. Para os judeus, o Monte do Templo é literalmente o centro do mundo, o lugar onde Abraão quase sacrificou Isaque e onde a presença divina habitou no Santo dos Santos durante séculos. Para os muçulmanos, é o local de onde o profeta Maomé ascendeu aos céus durante a jornada noturna, tornando-se um dos pontos mais venerados do islamismo. Qualquer movimento em direção à reconstrução do templo judeu necessariamente envolveria mexer nesta estrutura atual, algo que poderia desencadear reações não apenas locais, mas que se espalhariam por todo o mundo islâmico. É como tentar reorganizar peças em um tabuleiro onde cada movimento pode desencadear uma reação em cadeia imprevisivelmente explosiva. O calendário nunca pareceu tão relevante quanto agora, pois 2025 representa muito mais do que apenas uma mudança de ano. É potencialmente um momento em que profecias milenares podem sair do papel e se tornarem realidade tangível. As novilhas vermelhas que chegaram do Texas não eram simples bezerros quando foram transportadas. Elas tinham uma idade específica que as tornava inadequadas para o ritual naquele momento. Segundo as escrituras em Números 19, a novilha deve ter pelo menos 2 anos de idade, mas não pode ser muito velha, criando uma janela temporal muito estreita para que o sacrifício seja realizado conforme os padrões bíblicos. É como se existisse um cronômetro divino contando os dias, e cada manhã que essas novilhas acordam saudáveis e sem defeitos, nos aproxima mais de um momento que pode redefinir completamente o curso da história mundial. O calendário nunca pareceu tão relevante quanto agora, pois 2025 representa muito mais do que apenas uma mudança de ano. É potencialmente um momento em que profecias milenares podem sair do papel e se tornarem realidade tangível. As novilhas vermelhas que chegaram do Texas não eram simples bezerros quando foram transportadas. Elas tinham uma idade específica que as tornava inadequadas para o ritual naquele momento.
Segundo as Escrituras, em Números 19, a novilha deve ter pelo menos 2 anos de idade, mas não pode ser muito velha, criando uma janela temporal muito estreita para que o sacrifício seja realizado conforme os padrões bíblicos. É como se existisse um cronômetro divino contando os dias, e cada manhã que essas novilhas acordam saudáveis e sem defeitos, os aproxima mais de um momento que pode redefinir completamente o curso da história mundial. O calendário nunca pareceu tão relevante quanto agora, pois 2025 representa muito mais do que apenas uma mudança de ano. É potencialmente um momento em que profecias milenares podem sair do papel e se tornarem realidade tangível. As novilhas vermelhas que chegaram do Texas não eram simples bezerros quando foram transportadas. Elas tinham uma idade específica que as tornava inadequadas para o ritual naquele momento. Segundo as Escrituras, em Números 19, a novilha deve ter pelo menos 2 anos de idade, mas não pode ser muito velha, criando uma janela temporal muito estreita para que o sacrifício seja realizado conforme os padrões bíblicos. É como se existisse um cronômetro divino contando os dias, e cada manhã que essas novilhas acordam saudáveis e sem defeitos, nos aproxima mais de um momento que pode redefinir completamente o curso da história mundial. O calendário nunca pareceu tão relevante quanto agora, pois 2025 representa muito mais do que apenas uma mudança de ano. É potencialmente um momento em que profecias milenares podem sair do papel e se tornarem realidade tangível. As novilhas vermelhas que chegaram do Texas não eram simples bezerros quando foram transportadas. Elas tinham uma idade específica que as tornava inadequadas para o ritual naquele momento. Segundo as Escrituras, em Números 19, a novilha deve ter pelo menos 2 anos de idade, mas não pode ser muito velha, criando uma janela temporal muito estreita para que o sacrifício seja realizado conforme os padrões bíblicos. É como se existisse um cronômetro divino contando os dias, e cada manhã que essas novilhas acordam saudáveis e sem defeitos, os aproxima mais de um momento que pode redefinir completamente o curso da história mundial. O calendário nunca pareceu tão relevante quanto agora, pois 2025 representa muito mais do que apenas uma mudança de ano. É potencialmente um momento em que profecias milenares podem sair do papel e se tornarem realidade tangível. As novilhas vermelhas que chegaram do Texas não eram simples bezerros quando foram transportadas. Elas tinham uma idade específica que as tornava inadequadas para o ritual naquele momento. Segundo as Escrituras, em Números 19, a novilha deve ter pelo menos 2 anos de idade, mas não pode ser muito velha, criando uma janela temporal muito estreita para que o sacrifício seja realizado conforme os padrões bíblicos. É como se existisse um cronômetro divino contando os dias, e cada manhã que essas novilhas acordam saudáveis e sem defeitos, nos aproxima mais de um momento que pode redefinir completamente o curso da história mundial. O calendário nunca pareceu tão relevante quanto agora, pois 2025 representa muito mais do que apenas uma mudança de ano. É potencialmente um momento em que profecias milenares podem sair do papel e se tornarem realidade tangível. As novilhas vermelhas que chegaram do Texas não eram simples bezerros quando foram transportadas. Elas tinham uma idade específica que as tornava inadequadas para o ritual naquele momento. Segundo as Escrituras, em Números 19, a novilha deve ter pelo menos 2 anos de idade, mas não pode ser muito velha, criando uma janela temporal muito estreita para que o sacrifício seja realizado conforme os padrões bíblicos. É como se existisse um cronômetro divino contando os dias, e cada manhã que essas novilhas acordam saudáveis e sem defeitos, nos aproxima mais de um momento que pode redefinir completamente o curso da história mundial. O calendário nunca pareceu tão relevante quanto agora, pois 2025 representa muito mais do que apenas uma mudança de ano. É potencialmente um momento em que profecias milenares podem sair do papel e se tornarem realidade tangível. As novilhas vermelhas que chegaram do Texas não eram simples bezerros quando foram transportadas. Elas tinham uma idade específica que as tornava inadequadas para o ritual naquele momento. Segundo as Escrituras, em Números 19, a novilha deve ter pelo menos 2 anos de idade, mas não pode ser muito velha, criando uma janela temporal muito estreita para que o sacrifício seja realizado conforme os padrões bíblicos. É como se existisse um cronômetro divino contando os dias, e cada manhã que essas novilhas acordam saudáveis e sem defeitos,
os aproxima mais de um momento que pode redefinir completamente o curso da história mundial. O calendário nunca pareceu tão relevante quanto agora, pois 2025 representa muito mais do que apenas uma mudança de ano. É potencialmente um momento em que profecias milenares podem sair do papel e se tornarem realidade tangível. As novilhas vermelhas que chegaram do Texas não eram simples bezerros quando foram transportadas. Elas tinham uma idade específica que as tornava inadequadas para o ritual naquele momento. Segundo as escrituras em Números 19, a novilha deve ter pelo menos 2 anos de idade, mas não pode ser muito velha, criando uma janela temporal muito estreita para que o sacrifício seja realizado conforme os padrões bíblicos. É como se existisse um cronômetro divino contando os dias, e cada manhã que essas novilhas acordam saudáveis e sem defeitos, os aproxima mais de um momento que pode redefinir completamente o curso da história mundial. O calendário nunca pareceu tão relevante quanto agora, pois 2025 representa muito mais do que apenas uma mudança de ano. É potencialmente um momento em que profecias milenares podem sair do papel e se tornarem realidade tangível. As novilhas vermelhas que chegaram do Texas não eram simples bezerros quando foram transportadas. Elas tinham uma idade específica que as tornava inadequadas para o ritual naquele momento. Segundo as escrituras em Números 19, a novilha deve ter pelo menos 2 anos de idade, mas não pode ser muito velha, criando uma janela temporal muito estreita para que o sacrifício seja realizado conforme os padrões bíblicos. É como se existisse um cronômetro divino contando os dias, e cada manhã que essas novilhas acordam saudáveis e sem defeitos, os aproxima mais de um momento que pode redefinir completamente o curso da história mundial. O calendário nunca... No futuro, não será o seu conhecimento profético que fará a diferença, mas sim a solidez da sua fundação espiritual e a autenticidade do seu relacionamento com Cristo. O momento de mudança é agora, não amanhã, não na próxima semana, não quando os eventos se tornem mais óbvios. É hoje. Comece orando mais intensamente, estudando a palavra com maior dedicação, compartilhando sua fé com maior coragem e vivendo cada dia como se fosse uma oportunidade única de impactar o reino de Deus. Se este conteúdo tocou seu coração e abriu seus olhos para a urgência dos tempos em que vivemos, então se inscreva no canal e ative as notificações, porque vamos continuar acompanhando esses desenvolvimentos proféticos e, mais importante ainda, vamos continuar explorando como podemos viver de forma mais intencional e preparados para o retorno de Cristo. Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam entender a importância deste momento histórico e vamos juntos estar vigilantes e preparados para tudo que Deus tem reservado para os próximos anos.